todos, sejam muito bem-vindos à segunda aula do primeiro módulo do Rede Educa, que nesta temporada aborda um tema de grande relevância, o ESG, Ambiental, Social e Governança. Ao longo dos 5 módulos dessa edição, vamos explorar como os princípios do ESG estão transformando o mundo dos negócios, a sociedade e também o meio ambiente. Discutiremos práticas inovadoras, desafios atuais e as melhores estratégias para incorporar os pilares de sustentabilidade em diversas áreas, desde grandes corporações até iniciativas locais. Nesta segunda aula, vamos entender como os impactos climáticos influenciaram as diretrizes do ESG. E para nos guiar nesse processo de compreensão e aprofundamento, teremos novamente a presença de Guilherme Parizotti. Ele que é especialista na área e também que vai continuar a nos explicar de forma clara e objetiva como o ESG impacta não apenas as empresas, mas também a sociedade e o meio ambiente de maneira geral. Bom, agora falando do tema impactos climáticos, e é um tema que eu gosto muito, não por conta dele ocorrer, mas por conta de ser muito da minha área mesmo, muito do que é gestão ambiental. Vamos falar um pouquinho dos impactos climáticos para vocês entenderem qual que é, de fato, a complexidade dos temas ambientais, tá? Dos temas que a gente está enfrentando de mudanças climáticas. Isso é importante porque daqui para frente a gente vai muito falar de relato, a gente vai ver a gente falando muito de emissões, e aí vocês vão poder entender o porquê que isso é, de fato, um grande problema para o planeta. Porque uma coisa é a gente ouvir muito na mídia, a gente vê que muitas pessoas, muitas empresas se importam com isso. Outra coisa é a gente entender o porquê de fato as empresas se preocupam com isso. Não é só por conta da poluição que a gente tradicionalmente conhece. Existem outros problemas, tá? E um deles é o buraco na camada de ozônio. Viu como a aula de hoje está imperdível? Ela está repleta de conteúdos essenciais que irão enriquecer seu entendimento sobre o ESG. Agora vamos à aula. Lembra que eu falei para vocês de moléculas de CFC? Então, a molécula de CFC ela está sendo apresentada aqui na tela, tá? A gente tem também a molécula de ozônio, que são basicamente 3 Os. Tá? E aí a gente tem como exemplo ali o que ele vai se tornar, que é uma molécula de O2 e uma molécula de ClO, tá? Então, dentro da atmosfera, a gente tem várias camadas, tá? Entre as camadas a gente tem a troposfera e a gente tem a estratosfera. É na estratosfera que a gente tem a camada de ozônio e é onde ocorre essas conjunturas químicas, tá? Que a gente chama de química atmosférica. Quando uma molécula de CFC ela entra na atmosfera, e eu estou colocando como exemplo a de CFC, mas poderia ser qualquer outra, ela acaba destruindo a camada de ozônio. E como que ela faz isso? Ela liberta uma partícula, simplificando, tá, pessoal? Ela liberta uma partícula de cloro que se une com uma partícula de O, lá do O3 do ozônio, tá? E aí isso vai se tornar o O2 e o ClO. E aí com isso a gente tem basicamente uma destruição da camada de ozônio. É assim que funciona no nível particular, tá? E aí qual que é um dos problemas, entre diversos problemas que isso acontece, que isso ocorre, tá? Qual que é uma das grandes preocupações, tá? A gente tem a energia que vem do Sol, e o Sol emite radiação ultravioleta. Essas radiações ultravioletas têm uma série de frequências, tá? Que a gente vai chamar aqui de UVA, UVB e UVC. A UVC ela é a mais perigosa e 100% dela é absorvida pela camada de ozônio. Já a UVB ela tem uma preocupação média e 95% é absorvido pela atmosfera, e a UVA é menos preocupante e apenas 5% dela é absorvida pela camada de ozônio. O que acontece? Quando a gente está destruindo a camada de ozônio, a gente está vindo um precedente, uma preocupação para que mais dessa radiação chegue na Terra. Isso faz com que aumente, por exemplo, a probabilidade da gente ter câncer de pele, tá? Então, essa é uma das preocupações fundamentais da camada de ozônio. Agora, falando do GRI, o
que é o GRI, né? O GRI é uma iniciativa global de reporte, tá? Ela foi criada em 1992 e é basicamente uma iniciativa para reportar boas condutas, padrões de sustentabilidade, valores da organização e modelo de governança. O relatório GRI ele impacta diretamente na forma como as empresas se comunicam com a sociedade e como elas apresentam-se no mercado, tá? E a elaboração de um relatório sobre os impactos causados por suas atividades cotidianas demonstra a transparência e a ligação entre a estratégia da companhia e o compromisso com uma economia global sustentável, tá? Dentro do GRI, a gente tem diversos padrões para a gente ter mais ou menos um raio-x de fato da empresa. Lá a gente vai tratar de temas de segurança do trabalho, vamos tratar de temas ambientais, vamos tratar de política trabalhista, enfim, a gente vai ter como se fosse um raio-x de fato para ter uma transparência da empresa. E a GRI recomenda que a realização de auditorias sejam presentes antes da publicação desse relatório, tá? E aí você pode ter uma auditoria interna, você pode ter uma auditoria externa, que aí vai ser menos enviesada, você pode ter uma auditoria do próprio GRI, ou seja, sua corporação é quem vai decidir o que se fazer, tá? E após a etapa da auditoria, a empresa deve notificar a organização pelo sistema de relatórios do GRI. E o GRI ele é fundamental porque pela primeira vez a gente tem uma estrutura global do que é importante a gente reportar para o mercado, para a sociedade, para os investidores, sobre os temas envolvendo o ESG. E o GRI cada vez mais vai se modificando. As normas que foram lançadas em 92 não são as mesmas que se aplicam hoje. Ele vai se modificando à medida que a gente avança e à medida que a gente tem outras preocupações em volta do ESG. E eu trouxe essa explicação breve para vocês porque a gente ainda vai falar muito sobre GRI, tá? Então, fundamentalmente é isso, tá? É uma explicação bem básica para vocês saberem que ele existe, mas a gente vai falar muito dele para frente. Outra coisa que eu vou falar bem brevemente é sobre a IFC, tá? A IFC, através do seu relatório anual, ela busca trazer clareza nas políticas ambientais e sociais e ela é responsável por estimular que projetos de diferentes setores da economia de países em desenvolvimento adotem políticas socioambientais, além de criar padrões de comportamento e regulamentação que influenciam outros agentes do mercado financeiro ao redor do mundo. O IFC ele é um braço do Banco Mundial, então ele tem um grande impacto, né? O seu papel de influência, inclusive no mercado financeiro brasileiro, recentemente criou parâmetros de regulamentação para se tornar participante nos mercados mais sustentáveis do Brasil, tá? Então, o IFC é uma organização que ele tem um grande impacto e quando a gente conecta a parte econômica, a parte sustentável, é que a gente tem a chave virando, tá? Então, por isso que ele é fundamental na estrutura do ESG e é por isso que eu trago ele aqui como um marco internacional. Já em 2000, aí chegando no final aqui dos nossos marcos, né, a gente tem os objetivos do desenvolvimento do milênio, que eu acredito que muitos de vocês lembrem-se, tá? Ele foi uma coisa relativamente forte nos anos 2000, tá? Assim, igualmente ele surgiu de uma cúpula do milênio, de uma conferência da ONU, e aí surgiu-se as declarações de 18 metas e 48 indicadores socioeconômicos, tá? E o Brasil ele avançou muito em relação ao cumprimento desses objetivos devido à participação social e de políticas públicas colocadas em prática nos últimos anos que trouxeram resultados positivos. Esses objetivos eles não são apenas para empresas, tá? Eles são estendidos e devem estender também para governos e para a sociedade civil. E aqui eu demonstro para vocês alguns resultados dos objetivos do milênio. É claro que não foi por conta apenas dos ODMs que a gente teve uma melhora global, tá? Teve diversas outras coisas que influenciaram, mas uma das coisas pautadas, um dos objetivos colocados internacionalmente foram os ODMs e grande parte foram resolvidos, tá? Vejam só, essa daqui é uma proporção da população vivendo com renda diária de $1,90 por dia, tá?
segundo grupo de rendimento dos países. Então vejam como que a gente vê o avanço do gráfico de 1990 até 2015. Percebam que os países de baixo rendimento, eles tiveram uma melhora. Isso quer dizer o quê? Quando está baixando esse gráfico, que menos pessoas estão vivendo com pelo menos 1,90 dólares por dia. Elas estão vivendo com um pouco mais do que isso, tá? Isso se estende também para países de renda baixa, para países de renda mais alta e para países de altos rendimentos, que são essa parte em azul no gráfico, onde vocês veem que não teve tanta alteração, tá? Um dos outros objetivos dos ODMs foi também a diminuição da taxa de mortalidade infantil. E aqui a gente está usando como exemplo a cada 1.000 nascidos vivos, tá? Então vejam só, olha que número impactante, tá? Em 1990, países de baixo rendimento, a cada 1.000 nascidos vivos, cerca de 108 pessoas, 108 bebês acabavam morrendo. Então vejam como a gente evoluiu bastante. Tem muito a evoluir ainda, mas isso foi alguns resultados dos ODMs, tá? Vejam que a mesma proporção ela se estende, ou seja, os países de baixo rendimento tiveram um decrescimento, assim como os países de renda média, assim como os países de baixos rendimentos, enfim, todos eles tiveram uma diminuição na quantidade de taxa de mortalidade infantil, que foi muito positivo e que demonstra os resultados positivos dos ODMs, tá? Já em 2015 a gente teve os famosos ODS, tá? E eu acho que tá bem próximo da realidade de vocês, tá? Os ODS, eles foram os objetivos da ONU que mais deram sucesso, né? E a gente vê um poder midiático muito grande em torno disso. Toda empresa quer ter o seu ponto forte nos objetivos do desenvolvimento sustentável. E é uma agenda única em seu apelo por suas ações em todos os países, seja pobre, rico e renda média. Ela reconhece que acabar com a pobreza deve caminhar lado a lado com um plano que promova o crescimento econômico e responda a uma gama de necessidades sociais, incluindo educação, saúde, a proteção social e oportunidades de trabalho, ao mesmo tempo em que aborda as mudanças climáticas e proteção ambiental. Ela também cobre questões como desigualdade, infraestrutura, energia, consumo, biodiversidade, oceanos e industrialização. E aí, essa política, ela é dividida entre 17 ODSs, e eles se subdividem entre mais 169 metas, tá? Então vejam, se a gente entrar lá no site da ONU, do Pacto Global do Brasil, e a gente for dentro de cada uma dessas ODSs, elas vão se dividir entre uma série de outras metas, tá? E que são fundamentais e que o mundo inteiro basicamente está seguindo, tá? Um grande norte para as empresas e para os estados. Agora, entrando no tema de mudanças climáticas novamente, e eu vou entrar nesse tema porque ele é fundamental para explicar o motivo do ESG ser tão importante, o motivo do ESG ser tão emergencial, é uma coisa que normalmente a gente não vê próximo da nossa realidade, por isso é importante que seja explicado, e também é um tema que ele está dentro da COP26, que é o nosso próximo tópico aqui, dentro dos marcos regulatórios internacionais, tá? E aqui eu vou demonstrar para vocês que todas essas figuras que eu estou demonstrando, elas foram discutidas dentro da COP26. Então, retomando o assunto aqui, como eu disse, basicamente a gente tem a radiação solar que chega na atmosfera terrestre e parte dela é refletida para o espaço. O resto da energia solar ela é absorvida pelo solo e pelos oceanos, aquecendo a Terra, e parte desse calor ele se irradia até o espaço, tá? Parte do calor é preso pelos gases de efeito estufa, mantendo a Terra suficientemente quente para sustentar a vida e manter esse clima gostoso que a gente tem. Inclusive, uma curiosidade é que quando os cientistas eles procuram vida em outros planetas, uma das coisas que eles estudam, entre diversas outras, são as bases de vida como a gente conhece, ou seja, uma atmosférica semelhante à nossa, gás de efeito estufa semelhante ao nosso e essa camada que protege o planeta conforme a nossa, tá? As atividades humanas, elas aumentam a quantidade de gases de efeito estufa liberados na atmosfera
E o calor, ele fica retido, né, gerando um calor extra, né, com uma temperatura que aumenta, que foge da normalidade. Isso, entre outras coisas, interfere no ciclo do carbono, também discutido na COP26. A atmosfera, o solo, os oceanos e a biosfera trocam carbono em seus processos naturais. Esse ciclo ele é perturbado pelo aumento do CO2 na atmosfera, em particular por conta de uso de combustíveis fósseis, agricultura e desmatamento. Quando a gente tem desmatamento, além de a gente diminuir a taxa de absorção do carbono, a gente também emite muito CO2 através de queimada, tá? E basicamente o carbono ele é tão importante quanto a água para a nossa vida, tá? No ciclo natural do carbono, como ele deveria ser, os vegetais eles se desenvolvem e absorvem o CO2 durante a fotossíntese, assim como a gente aprendeu na escola. A matéria orgânica ela se decompõe no solo, o CO2 ele pode se transformar em seiva, carbono, gás natural ou até mesmo pedra. E também pode liberar na atmosfera durante a erupção de um vulcão, tá? Não é só metano que libera na erupção de vulcão, tem uma série de outros gases. Os oceanos eles absorvem esse CO2 e eles absorvem e devolvem CO2 quase no mesmo ritmo, que é o chamado ciclo do carbono. Inclusive, muito se fala que a Amazônia ela é o pulmão do mundo. Na verdade, a Amazônia ela tem um impacto positivo crucial, maravilhoso para a absorção de CO2, mas o pulmão do mundo são os oceanos, tá? São eles os responsáveis pela maior parte de CO2 atmosférico. E o ciclo perturbado, ele ocorre lá pelos princípios de 1850, tá? A produção de energia emite enormes quantidades de CO2 na atmosfera, provocando seu aquecimento. O solo e os oceanos absorvem apenas 59% das emissões, ou seja, não tem mais a capacidade de absorver tudo isso. E, então, ele acaba ficando na atmosfera e absorvendo mais calor. Quanto mais desmatamento e CO2, mais transformam essas fontes e aí geram um distúrbio no ciclo natural do carbono. Sem a presença de oceanos e reservatórios de carbono, o nível de CO2 atmosférico seria idêntico ao nível de emissões, tá? E percebam nesse gráfico como a gente, desde 1850, tem um crescimento muito grande na quantidade de carbono. Aqui, concentração de carbono ppm são partes por milhão, tá? Uma coisa que a gente utiliza na química atmosférica. E olha que interessante, o que acontecia em 1850 para começar a se elevar tanto essa quantidade de emissões de CO2? A Revolução Industrial. Então é por isso que a gente tem essa conexão, e aí vejam como que a gente impacta assim na atmosfera do planeta. Outro gráfico que fala basicamente o que eu falei aqui para vocês e que foi demonstrado na COP26 é que o aumento observado das temperaturas se reproduz em simulações que incluem os efeitos da atividade humana. Entre 1850 e 1900, a gente teve um acréscimo aí de mais ou menos 2 graus Celsius. Percebam só, aqui no gráfico, no que está representado como azul claro, seria o que deveria ser naturalmente a quantidade de temperatura atmosférica, tá? E as temperaturas, percebam que ela deveria baixar, sabe por quê? Porque o planeta, ele gira em torno de eras. Então a gente tem a era do gelo, famosa, né, trazendo para a realidade da maioria, e a gente tem eras de maior calor. Isso é normal acontecer. Lembra da época da escola, quando a gente falava dos primeiros sul-americanos, dos primeiros norte-americanos que vieram através do Estreito de Bering, porque aquela região estava congelada? Então, é exatamente isso. O planeta gira em torno de ciclos. E a gente deveria estar mais próximo do ciclo de resfriamento do planeta. Ou seja, por isso que aqui no gráfico, o que está em azul claro, ele está diminuindo levemente, tá? No entanto, o que a gente percebe é um aumento gigantesco, tá? A gente tem a simulação de causas humanas mais as causas naturais, tá? Que é representado no gráfico pelo vermelho, e a gente vê o que é de fato observado pelo que está em preto, tá? Então a gente vê que a simulação ela está muito próxima do que é observado, fazendo com que as medições científicas estejam corretamente aplicadas. E a concentração atual de CO2 na atmosférica ela é superior aos picos já alcançados no passado. Olha aqui uma projeção de 400 mil anos atrás. Olhem os níveis de carbono na atmosfera.
Olha só como ele aumenta e diminui. Isso acontece justamente por causa do quê? Do resfriamento e do aquecimento do planeta. Muito desse carbono ele fica preso em gelo. Se o planeta ele aquece, o gelo derrete e esse carbono vai para a atmosfera. Acontece que, a partir de meados de 1950, a gente já alcançou um nível nunca antes visto. Então, a gente nunca teve uma quantidade tão grande de carbono na atmosfera. De gás de efeito estufa no geral, tá, pessoal? E isso é uma preocupação crucial, porque uma coisa que o ser humano não gosta é imprevisibilidade. E aqui a gente tem um cenário onde a gente não sabe o que pode acontecer, porque a gente não tem nada no passado para se basear. Então vejam como isso é uma preocupação emergente, tá? Falando de Brasil, a gente já tem alguns impactos das mudanças climáticas. Dentre eles, a gente pode perceber uma presença de eventos extremos muito maior. Tá? Então, a gente pode perceber que ou em certas regiões que não chovia, está chovendo, em regiões que chovia muito, não está chovendo. A gente vê chuvas que, quando vêm, são chamadas chuvas ácidas, porque vem com um monte de poluição da atmosfera. A gente vê chuvas que é difícil de chover, mas quando chove é desastroso, é aquela chuva muito forte em curto período de tempo. A gente vê desastres acontecendo, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente e que vai acontecer novamente, tá? Inclusive, é por isso que a gente tem que ter planos de contenção e de mitigação desses impactos, tá? Isso já é previsto há muito tempo, pessoal. E eu trouxe todo esse arcabouço de informações para simplificar o que foi dito na COP26, tá? Basicamente, o que foi dito na COP26 foi essa discussão apresentada aqui por mim, tá? Após 6 anos de impasse, foi aprovada as regras de funcionamento do mercado regulado de carbono, que é importantíssimo. O mercado regulado de carbono tende a diminuir as emissões de carbono, porque agora o carbono ele tem um custo econômico. E a iniciativa foi celebrada como um avanço em direção ao aumento de investimentos em projetos de descarbonização nos próximos anos. E aí a gente teve como metas ali, né, novamente, as metas que a gente sempre a ONU tem as conferências, as discussões, e de lá cada país, o conjunto de países sai com as suas metas. A gente tem o fim do desmatamento, a diminuição da produção de metano, o financiamento a países em desenvolvimento, para justamente auxiliar com que esses países não explorem a natureza e não gerem um impacto ambiental gigante, e instituições financeiras entrando nesse mundo para justamente auxiliar e para, além de gerar recursos, né, gerar uma economia, também ceder dinheiro para esses países em desenvolvimento. E a gente tem também uma diminuição das emissões de veículo, tá? Então foi acordado que os países vão se mobilizar para ter uma diminuição dessas emissões, que são, como eu mencionei, o grande impacto que a gente tem hoje é de CO2, né? Então as emissões de veículos são sim um grande problema. Agora, vamos entrar no nosso último marco aqui, tá? Finalizando essa primeira etapa, tá? Em 2021, a gente teve a carta do Larry Fink para os CEOs das empresas, tá? O Larry Fink, ele é o CEO da BlackRock. A BlackRock, para quem não conhece, ela é a maior gestora de investimentos do mundo, tá? Ela cuida de cerca de patrimônio de 10 trilhões de dólares em ativos, tá? Então, para vocês terem uma noção, isso representa cerca de 4 vezes o PIB brasileiro. Uma empresa cuidando, gerindo um patrimônio que equivale a 4 vezes o PIB brasileiro. Então, vocês percebam como essa empresa é a maior empresa de gestão de investimentos do mundo, tá? Percebam como essa empresa tem um impacto mundial e como que o que o CEO dessa empresa fala vai acaba causando um repasse enorme mundial, né? Então, em 2021, lembra-se que a gente estava no meio da pandemia, e a pandemia também acelerou essas tendências mais profundas, né? Desde da crescente crise nos sistemas de aposentadoria, até questões envolvendo diversidade, entre outras coisas. É importante reconhecer que a neutralidade, uma das frases do Larry Fink, perdão,
que ele coloca que é importante reconhecer que a neutralidade em carbono demanda uma transformação de toda a economia. Cientistas concordam que para cumprir com a meta do Acordo de Paris, de conter o aquecimento global, bem abaixo de 2 graus acima da média pré-industrial, até 2100, as emissões produzidas por seres humanos precisam ser reduzidas de 8% a 10% anualmente entre 2020 e 2050, e alcançar a neutralidade até a metade do século. A economia de hoje permanece altamente dependente de combustíveis fósseis. Então, percebam que ele está colocando aqui apenas o cenário atual e as preocupações atuais. Aí ele fala, quanto mais a sua empresa puder demonstrar seu propósito e entregar valor aos seus clientes, seus colaboradores e suas comunidades, melhor será a capacidade de competir e entregar lucros duradouros de longo prazo para os acionistas. E aí ele coloca que a BlackRock, a partir daquele momento, só vai investir em empresas que começarem a ter metas de diminuição do carbono, tá? E como a BlackRock é a maior gestora de investimento no mundo, imaginem o que isso gerou no mercado global, tá? A partir daí todo mundo falou do ESG e vocês percebam que em 2021 foi quando a gente teve a maior alta do ESG, né? Foi quando começou-se a falar realmente do que era e das preocupações envolvendo isso. E aí eu até trago para vocês aqui uma comparação de pesquisas entre ESG e sustentabilidade, tá? Mostrando um gráfico aqui para vocês, olha só. Percebam como de 2021 para cá teve um aumento do número de pesquisas envolvendo o ESG, tá? Isso é muito por conta do que saiu na mídia, que é muito por conta das palavras do Larry Fink. Mas, por alegria, a gente vê que esse crescimento ele acaba se mantendo, né? E a gente cada vez mais vem falando sobre o tema, discutindo sobre o tema, e isso vem estando presente nas empresas. Então, é algo que veio para ficar, não é apenas uma moda, e com isso eu finalizo aqui com vocês os marcos internacionais, a nossa aula introdutória, nossa primeira aula introdutória. Espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo é fundamental para a gente entender coisas que vão além das normas ESG, para vocês entenderem também como que é complexo esse tema de ESG, tá? Eu trouxe coisas aqui que normalmente a gente não vê no nosso dia a dia, a gente não vê em muitas mídias, que é estrito a pequenos grupos, que é estrito a algumas formações. Então, como um conhecimento geral, ele é de suma importância para vocês ingressarem nesse mundo comigo aqui de ESG, tá? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Abraço, pessoal! Na segunda aula do Rede Educa, discutimos os impactos climáticos e seus efeitos no meio ambiente e na sociedade, como o aumento das temperaturas e eventos extremos. Falamos também sobre o GRI, que desenvolve padrões para relatórios de sustentabilidade, incentivando as empresas a divulgarem seus impactos e também seus lados ambientais, sociais e de governança, o ESG. Abordamos o papel da IFC, que apoia o setor privado em países de desenvolvimento, promovendo investimentos sustentáveis. Também destacamos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o ODM, que visavam combater a pobreza e melhorar a saúde, educação e igualdade de gênero até 2015. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU, que substituíram os ODM em 2015, com 17 metas focadas em sustentabilidade global. Por fim, discutimos a COP26, realizada em 2021, que reuniu líderes mundiais para compromissos de redução de emissões e financiamento de projetos sustentáveis. Esses temas refletem como as mudanças climáticas e práticas sustentáveis são centrais na governança global e nos negócios, com foco em transparência e impacto social. O segundo episódio do Rede Educa fica por aqui. Nos encontramos novamente no terceiro episódio do primeiro módulo, onde vamos te explicar qual a diferença entre ESG e sustentabilidade. Até a próxima aula. Tchau, tchau!